Olá, seja muito bem-vindo ao canal TD. Para você que ainda não me conhece, eu sou o Júnior e no vídeo de hoje eu vou te mostrar passo a passo como interligar uma câmera com saída de alarme em uma central de alarme da Intelbras. Vem comigo! Mais uma vez, seja muito bem-vindo aqui ao canal TD. Eu peço para que, se você ainda não é inscrito aqui no canal, que você se inscreva, ative também o sininho das notificações para ficar por dentro de todas as novidades aqui do nosso canal. O vídeo de hoje, conforme mencionado, eu vou te ensinar passo a passo como conectar a inteligência artificial de uma câmera, seja ela analógica, seja ela IP, através do DVR ou do NVR, em uma zona física da central de alarme. Nesse cenário, nós vamos utilizar aqui um sistema da Intelbras. Então, esse cenário ele pode variar um pouquinho de acordo com o fabricante que você vai utilizar, mas seguem os mesmos princípios. Eu vou te mostrar primeiro desenhando o diagrama da ligação, utilizando aqui um relé para fazer essa comunicação. Aí você vai me falar por que utilizar o relé. O relé vai ser utilizado nesse cenário porque, em geral, as câmeras que possuem a saída de alarme, elas têm a saída normalmente aberta e o comum, né? Então, para fazermos essa ligação com a zona de alarme, nós precisamos fazer a inversão desse cenário, ou seja, ela precisa ficar normalmente fechada e só abrir então quando houver uma detecção, seja ela inteligente através de cruzamento de linha, de cerca virtual, enfim, da maneira que você achar mais apropriado fazer essa configuração. Então, basicamente, o que faremos? Vamos fazer a interligação do relé ali na placa da central de alarme, visto que a central de alarme ela possui uma saída auxiliar e também tem ali a função, né, da zona e também do disparo. Então, a gente vai fazer essa ligação ali na central de alarme para ficar mais fácil. Então, esse relé ele vai ficar junto da central de alarme. Eu vou colocar uma foto aqui para que você identifique primeiramente o borne de uma central de alarme. Se você já trabalha na área de segurança eletrônica, você já está familiarizado com esse borne, né, com esse tipo de baramento aqui para fazer a ligação dos sensores, dos periféricos ali do sistema de alarme. Vou colocar também uma foto do relé, então dos terminais dele, junto com as suas posições relativas ali. No geral, eles seguem esse mesmo conceito, então pode ter uma variação ali na questão da pinagem, né? Eu sempre recomendo que você analise a ficha técnica do relé para poder garantir essa eficiência, né? Outra coisa que eu vou colocar também é a foto do borne da saída de alarme da câmera. Então você percebe ali esse borne que, em geral, quando a câmera tem essa saída, ele possui esse tipo de borne, né? Pode variar também de acordo com o fabricante, que alguns fabricantes utilizam nas câmeras a saída física ali com os fios. Então você vai ter que fazer a emenda dos fios. Nesse caso, nessa câmera em específico, a gente vai utilizar o borne, porque ela possui o borne de alimentação. Para que você possa entender o que vai acontecer nesse cenário, é o seguinte: nós vamos utilizar a saída auxiliar de alimentação da central de alarme para fazer a atuação do relé. Então nós vamos utilizar ali essa própria saída. Porém, essa saída auxiliar, o positivo dela, vai passar pelo NA e o comum da câmera. Isso mesmo, então quem vai mandar esse pulso de alimentação para o relé e fazer o acionamento dele será a câmera, ou seja, a energia está constante ali na câmera, ela só vai passar até o relé quando houver o disparo, então quando houver a detecção da câmera. E ao fazer a atuação do relé, nós vamos fazer a ligação do relé com a zona do alarme, ou seja, então assim que a câmera disparar, ela vai fechar um contato, vai acionar o relé e o relé vai passar de normalmente fechado para normalmente aberto, ou seja, ele vai abrir a zona de alarme, efetuando assim o disparo da sirene. Para ficar mais fácil, vou desenhar aqui o diagrama elétrico dessa ligação. Então vamos lá comigo. Eu tenho aqui, por um exemplo,
os bornes da minha central de alarme, tá? Então, temos aqui alguns bornes, né? Dentre eles, Z1, ou seja, a zona 1. Eu tenho aqui o comum, tenho aqui a zona 2 e algumas outras zonas aqui, né? E aqui no borne da central de alarme, em geral, nós vamos encontrar essa alimentação aqui, ó, positivo e negativo. A partir daqui, como que eu sigo a ligação? Bom, vou colocar aqui também o desenho do relé. Então, vou adicionar aqui o relé. O relé ele tem 5 pinos, né? O pino de acionamento, o pino do comum, o pino de acionamento também. Deixa eu chegar mais próximo aqui para facilitar. E eu tenho aqui o normalmente aberto e o normalmente fechado. É dessa forma que um relé em geral funciona, tá? Outra coisa que nós vamos fazer aqui é a ligação do borne da câmera. Então eu tenho aqui o borne da câmera com o comum e o NA. Tá? É dessa forma, com esses 3 baramentos, que nós vamos fazer então a ligação. Como que vai ser a ligação? Vou utilizar aqui, ó, o negativo da central de alarme, ali da fonte de alimentação. Eu já vou fazer a conexão direto com um dos terminais de acionamento do relé. O positivo, que sai ali da central, a gente vai passar lá para o comum da câmera. Tá? Vamos fazer essa ligação. E o normalmente aberto da câmera nós vamos ligar no outro terminal aqui do relé que vai fazer esse acionamento. Então, feito essa primeira ligação, eu já tenho aqui a atuação do relé. O relé só vai atuar quando o status aqui da câmera mudar de comum para normalmente fechado. É dessa forma que ele vai funcionar. A partir daí, como que funciona o acionamento do relé então? Eu tenho aqui o comum, o NF e o NA. Então eu tenho essa ligação. Essa ligação eu vou ligar na zona do alarme. Então, como que vai ser essa ligação? Vou até mudar a cor aqui. Vamos utilizar aqui a cor verde para destacar. Eu vou ligar o comum do relé aqui lá no comum da zona, central de alarme, tá? E o NF do relé eu vou ligar na zona em questão aqui que eu quero fazer esse acionamento. Então eu fiz essa ligação física. Como que vai funcionar então essa ligação física? Quando a câmera fizer o disparo, ou seja, a detecção inteligente, seja um cruzamento de linha, seja uma linha virtual, né? Seja uma cerca virtual, o status aqui da saída de alarme, após configurado, vai passar, quando houver o disparo, de normalmente aberto para normalmente fechado. Ou seja, então eu tenho aqui, deixa eu mudar a cor, ou seja, ele vai fazer aqui o fechamento do borne, vai passar essa ligação e vai fazer a atuação do relé. Ao fazer a atuação do relé, o status dele passa de normalmente fechado para normalmente aberto, abrindo assim então essa ligação entre a zona e o comum, ou seja, vai passar do status normalmente fechado para o normalmente aberto, efetuando assim o disparo. Vamos fazer essa ligação física na bancada para você aprender realmente como faz essa ligação? Olha só a ligação física, então, como que ficou. Eu estou aqui com o relé, tá? Aqui nesse caso, o cinza do relé é o comum. A alimentação aqui do relé, ó, o branco e o laranja, para fazer a atuação dele. O azul nós não vamos utilizar, que é o NA, e o verde é o NF. Então, o verde e o cinza, eu já liguei lá, ó, cinza no comum do borne da central de alarme, e o verde na zona 1 da central de alarme. Eu fiz também a configuração da central de alarme para que ela ficasse com um sensor 24 horas, tá? Essa zona aqui é uma zona 24 horas, então ela vai disparar mesmo que a central esteja desabilitada, tá? Mesmo que o alarme esteja desativado, essa zona vai disparar. Eu coloquei aqui um coolerzinho para fazer a identificação, né, para simular a sirene, e aí ele vai girar aqui quando houver o disparo, tá? A ligação do atuador aqui, ó, negativo da saída auxiliar da central de alarme, eu já liguei
na entrada aqui do relé e a outra entrada do relé eu vou ligar aqui no comum da saída de alarme da câmera. Lembra que eu falei que algumas câmeras aqui tem os terminais? Então eu vou utilizar aqui o marrom e o verde, que é a saída de alarme dessa câmera, tá? Uma saída normalmente aberta. Então, vou ligar aqui, ó, o laranja aqui, que é a atuação do relé no verde, e o marrom eu vou ligar aqui com o positivo da central. Então vamos lá. Fiz a ligação física aqui, então, utilizando o normalmente aberto e o comum da central, aqui da central não, da câmera, né? Interligado na saída auxiliar aqui entre o relé. E agora eu vou fazer o acionamento aqui através da saída de alarme da própria câmera. Então eu já coloquei no Guardian aqui a câmera, eu vou abrir ela, e aí note que ao clicar aqui, ó, saída de alarme, eu posso fazer a atuação da saída de alarme direto, tá? Sem fazer aqui a configuração de um analítico, mas eu posso também utilizar aqui inteligência de vídeo, cruzamento de linha, tudo mais no aplicativo, na câmera no caso, né, para ela automaticamente fazer o disparo. Então eu estou com o cooler aqui, ó, e aí você percebe que ele vai começar a girar assim que eu atuar a saída de alarme aqui no smartphone aqui no Guardian. Olha só. Escutei aqui, já deu lá, ó, notificação de zona 24 horas e o cooler começou a girar, identificando assim o disparo da própria câmera. Agora, se você quiser se tornar um especialista em CFTV, eu te convido a conhecer o nosso treinamento completo chamado Aprendendo CFTV. Nele eu te ensino do básico ao avançado como se tornar um especialista em câmeras de segurança. Você vai aprender a fazer instalações, configurações e manutenções em sistemas de CFTV profissional. O link está na descrição. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, desse conteúdo e que você realmente tenha aprendido a como fazer essa ligação física e as configurações desse sistema para que ao atuar uma linha inteligente, né, um cruzamento de linha, uma cerca virtual de uma câmera, seja ela analógica ou seja ela IP, fazer o disparo em uma central de alarme. Se você gostou desse conteúdo, eu peço para que você deixe um like, se ainda não está inscrito aqui no nosso canal, se inscreva e também ative o sininho das notificações para ficar por dentro de todas as novidades. Agora, se ficou com alguma dúvida, coloca nos comentários que eu terei o prazer de estar te respondendo e te ajudando. Um grande abraço e a gente se vê aí no próximo vídeo.